Olá, pessoal. Hoje a gente vai discutir o nosso último tópico do curso, que também é sobre dielétricos, mas é como calcular a energia armazenada no sistema na presença de dielétricos. Então vamos lá. A gente vai discutir essencialmente dielétricos lineares, certo? Então, dielétricos lineares são aqueles onde a polarização é proporcional ao campo elétrico total. E essa constante de proporcionalidade a gente viu é chamada de susceptibilidade elétrica. E aí, nesse caso de dielétricos lineares, a gente viu que a gente pode obter o campo elétrico a partir do campo de deslocamento D, simplesmente dividindo pela permissividade, que é dado por essa expressão aqui. Né? E lembrando que esse vetor de deslocamento D, ou campo de deslocamento D, ele corresponde a essa combinação do campo elétrico total e da polarização. E a vantagem de utilizar esse campo é que ele é determinado pela configuração de cargas livres. Então, ele independe da polarização do meio dielétrico. Então, o que a gente gostaria de calcular? Imagina que a gente tem um certo material dielétrico aqui, tá? Com uma certa permissividade epsilon, e aí eu tenho uma carga, vamos supor, lá no infinito, e aí eu quero trazer essa carga até em algum ponto aqui do meu dielétrico. E aí pode até ser que eu tenho outros campos externos ou outras cargas aqui que geram um campo elétrico também. Então, qual que é a grande diferença desse caso para o que a gente considerou antes? Né? Antes a gente tinha considerado, imagina que eu tenho cargas pontuais ou uma distribuição de cargas, quanto trabalho eu preciso fazer para adicionar uma carga nessa distribuição? A grande diferença aqui é que, mesmo na presença, né, vamos supor que eu não tenha carga nenhuma inicialmente aqui, tá? Ao eu trazer a primeira carga, essa carga aqui vai gerar um campo elétrico e esse campo elétrico vai polarizar o dielétrico, certo? Então, eu vou ter aqui um campo gerado pela carga mais o campo gerado pelo dielétrico. Então, quando eu for trazer agora uma segunda carga, eu não posso considerar só a carga livre que estava aqui, mas eu tenho que considerar também o campo que é gerado por esse dielétrico. Então, o trabalho que eu vou fazer para trazer essa segunda carga vai depender tanto das cargas livres quanto do campo gerado pelo meu dielétrico. Tá? Então, é isso que a gente vai ter que calcular aqui, que a gente vai determinar aqui. Só que qual que é a complicação? A complicação é, conforme eu estou trazendo a minha carga, o campo no dielétrico está sendo modificado, certo? Imagina que eu estou trazendo uma carga, essa carga vem, obviamente, com o campo elétrico dela, e esse campo elétrico está polarizando o dielétrico, que por estar sendo polarizado, está alterando o campo total também, e está, por exemplo, gerando uma resistência a essa carga. Então, de novo, a gente entra numa daquelas situações em que uma coisa depende da outra, né? O trabalho que eu faço nessa carga depende do campo elétrico externo, mas o campo elétrico externo depende de onde está a carga. Porque quanto mais próximo eu chego do material dielétrico, maior vai ser a polarização gerada por essa carga, e o campo gerado por essa polarização vai influenciar o trabalho que eu tenho que fazer. Tá? Então, de novo, parece que a gente chega numa daquelas situações em que uma coisa depende da outra e pode parecer muito difícil fazer esse cálculo. De fato, a gente vai ver que o resultado final ele não é complicado, mas demonstrar ele não vai ser tão simples. Então, eu vou fazer um exemplozinho onde tudo é fácil de ser calculado para a gente entender e aí depois eu dou o resultado geral para vocês. Tá? Então, só para a gente relembrar, né, como é que a gente calculava uma certa energia eletrostática, né, energia armazenada no meu sistema, no caso em que a gente não tinha dielétricos, certo? Então, essa energia, que eu vou chamar de U, a gente viu no final das contas que para uma distribuição contínua de cargas, eu podia escrever ela como integral, né, tinha esse fator de 1/2, mais integral de ρ de R, V de R, integrado sobre todo o espaço, tá? E esse V de R era o potencial elétrico, então essa era a minha energia potencial total. Ou eu vi que eu também podia reexpressar isso daqui como ε0 sobre 2 integral
do módulo do meu campo elétrico integrado sobre todo o espaço. Lembrando que isso daqui é no vácuo, ou seja, na ausência de dielétricos. Então, vamos agora ver o que acontece quando eu tenho dielétricos, né? O grande problema é esse, né? Quando eu estou trazendo essa carga está mudando o potencial através da polarização do dielétrico. Então, o cálculo é mais difícil de ser feito. Tá? Mas vamos considerar um caso bem simples, onde a gente consegue mais ou menos calcular tudo diretamente. Tá? Então, o caso mais simples que a gente pode pensar são duas placas paralelas, como se fosse um capacitor de placas paralelas, com um dielétrico aqui no meio. Tá? A grande vantagem desse problema é que a gente sabe que o campo gerado por essas placas, se a gente assumir que as placas são bem grandes, ele é constante, certo? Então, vai ser tudo muito simples da gente conseguir determinar aqui. Tá? Então, imagina que a primeira coisa que eu quero fazer, né, eu começo na situação em que as minhas placas estão completamente descarregadas, e aí eu quero trazer um pouquinho de carga daqui para cá. Uma coisa que eu sei é quando eu tiro essa carga de uma placa para outra, quando eu colocar ela nessa placa, ela vai se distribuir uniformemente, pela simetria do problema e porque isso é um condutor. Tá? Então, depois que eu transferir essa carguinha para cá, eu vou ter duas distribuições de cargas uniformes nessas duas placas aqui. O meu sigma vai ser igual à carga que eu transportei dividido pela área da placa. Vai ser uma distribuição uniforme. Certo? Então, numa primeira situação, eu começo com as cargas neutras, o meu material não está polarizado. Então, se eu pensar que é uma carguinha bem pequenininha que eu vou ter que transferir daqui para cá, ela não vai sofrer, eu não vou ter que fazer força nenhuma ou trabalho nenhum, porque não tem nenhuma carga lá para se opor a ela. E o meu dielétrico ainda não está polarizado. Tá? Então, vamos supor que eu transferi a primeira carga, agora eu quero transferir uma segunda carga. Certo? Então, o que a gente vai ter? Né? Eu tenho agora as minhas densidades de cargas uniformes aqui, e eu quero transferir uma segunda carguinha daqui para cá. Só que agora a situação é um pouco diferente, por quê? Porque eu tenho o campo elétrico gerado pelas minhas placas, que vai se opor a essa movimentação de carga, então eu vou ter que fazer um trabalho para vencer esse campo. E além disso, eu tenho a polarização do meu dielétrico. Certo? Então, meu campo total vai ser gerado tanto pelo campo dessa placa aqui, quanto pelo campo gerado pela polarização do meu dielétrico. Nesse caso, a gente sabe que o campo gerado pela polarização do dielétrico vai parcialmente cancelar esse campo aqui. Então, intuitivamente, a gente já percebe que o trabalho que eu vou ter que fazer vai ser menor do que no vácuo. Porque o meu dielétrico, ele cancela parcialmente o campo gerado por essas placas, aqui dentro. Tá? Devido a esse cancelamento parcial, eu vou ter que exercer uma força um pouco menor para transportar essa carga do que no caso em que não tinha dielétrico nenhum. Tá? Então, vamos tentar colocar tudo isso, né, no papel de maneira, né, usando as expressões que a gente já conhece. Então, eu poderia aqui aplicar a lei de Gauss e tudo mais, mas a gente já fez isso antes, então eu já vou escrever aqui o resultado para o meu campo de deslocamento D, nessa situação. Então, a minha situação é, eu estou com essas placas carregadas, o meu dielétrico está polarizado, e eu quero saber o trabalho que eu vou realizar ao transportar essa carga. Tá? Então, o meu campo D vai ser simplesmente sigma na direção Z, e, portanto, o meu campo elétrico dentro do dielétrico vai ser sigma sobre epsilon na direção Z, onde epsilon é a permissividade no meu dielétrico. E aí eu lembro que sigma é a carga total que está na placa nesse instante, dividido por A, epsilon zero, na direção Z. E aí eu quero calcular esse trabalhozinho que eu tenho que fazer, tá, para levar a carga, né, sem dar velocidade para ela, nem nada. Eu quero tirar ela do repouso e colocar ela no repouso nessa outra placa aqui. Certo? Então, a força que eu tenho que fazer é oposta ao campo elétrico. Certo? É oposta à força elétrica. Se eu
solto a carga aqui no meio, ela vai voltar, porque eu tenho um campo elétrico empurrando ela para a direita. Tá? Então, eu quero cancelar exatamente essa força elétrica para arrastar a minha carga. Então, é a força externa que eu estou fazendo. Não é a força que o campo elétrico está fazendo, é externa. Tá? Só que essa força externa tem que cancelar exatamente a força do campo elétrico. Então, vai ser menos a integral da força gerada pelo campo elétrico ao longo de um caminho aqui. Ou seja, isso vai ser menos dq a integral do campo elétrico ao longo do caminho. E aí a gente lembra que sair de um ponto para outro, né, essa integral independe do caminho. Eu posso escolher o caminho que eu quiser. O caminho mais fácil é uma linha reta aqui, né, que se opõe ao eixo z. Tá? Então, quando eu fizer se eu fizer essa integral, como eu estou, né, o meu caminho está indo numa direção e o meu campo elétrico está indo no outro, esse produto escalar vai me dar um sinal de menos. E aí o resultado dessa integral vai ser simplesmente dq vezes o módulo do meu campo elétrico, porque ele é constante ao longo da integral, que eu vou chamar de e, vezes o meu caminho, que vai ser d, a distância entre as placas. Né? Então, isso aqui vai ser q sobre a epsilon 0 vezes d, dq. Então, esse é o trabalho que eu tive que fazer para carregar uma cargazinha dq, dado que eu tenho uma carga q nessas placas. É muito, muito parecido com a análise que a gente fez quando tinha um vácuo. A grande diferença agora é que o meu campo elétrico está parcialmente blindado pela polarização, então, em vez de um epsilon 0, eu tenho um epsilon aqui. Então, agora o que a gente faz é, vamos supor que a gente sai de uma carga total 0 e vai até uma carga total Q, e a gente integra isso daqui, esses trabalhos, ou seja, a gente está somando o trabalho de levar cada uma dessas carguinhas, e a gente já está levando em consideração que, né, depois de eu levar uma carga, a próxima vai ver o efeito tanto do campo elétrico gerado pelas placas carregadas, quanto pela polarização. Né? Esse efeito combinado, como o dielétrico é linear, e aqui também ele é homogêneo, isso é super simples, é simplesmente 1 sobre epsilon. Né? E esse epsilon é uma constante. Então, se eu faço essa integral aqui, o que eu quero fazer é a integral de d sobre a epsilon 0, integral de q', dq', de uma carga 0 até uma carga total q, e aí isso dá o resultado que a gente já tinha encontrado antes, a gente discutiu capacitores, que é dq² sobre 2a epsilon. Antes a gente tinha encontrado epsilon 0, aqui a gente encontrou epsilon. Tá? Ou seja, qual que é a energia toda que eu coloquei nesse sistema? Né? Então, eu comecei com um sistema sem carga, mas o dielétrico já estava lá, e agora eu carreguei esse sistema. Então, a energia que eu vou atribuir a esse sistema é a diferença entre essas duas situações. Tá? O meu material lá com o dielétrico, tudo descarregado, e depois o meu capacitor carregado. Então, é essa diferença de energia que eu acabei de calcular. Certo? Então, essa diferença de energia é Q² sobre 2A d 1 sobre epsilon. Então, como, né, eu já tinha adiantado para vocês, se a gente comparar com um caso onde eu não tinha o dielétrico, a única coisa que acontece é que esse epsilon vira um epsilon 0, mas a gente lembra que o epsilon é sempre maior que epsilon 0. Tá? Então, na verdade, essa energia, na presença do dielétrico, ela é menor do que na ausência do dielétrico. Porque o dielétrico, como eu já falei, ele vai cancelar parcialmente o campo elétrico e eu vou ter que fazer menos força para ganhar desse campo elétrico. Tá? Então, esse é o resultado para capacitores de placas paralelas. Eu posso escrever isso em função de ΔV ou de C, né, da maneira que eu quiser. Mas e num caso geral? Num caso geral, a gente teria que fazer vários passos para demonstrar, certo? Não é tão simples. Até o Griffiths pula alguns passos, certo? Então, eu acho que a gente não ganha muito com esse passo, então eu vou falar para vocês qual que é o resultado final, certo? Então, o resultado final é que se eu tiver um material dielétrico e eu tiver campos elétricos gerados pelo material dielétrico e por cargas externas, a energia total
acumulada nesse sistema é dada por isso daqui. Tá? É essa integral. Então, vamos lá. Eu tenho um fator de 1 meio aqui. Aqui eu tenho meu campo de deslocamento, produto escalar com o meu campo elétrico. Tá? É importante ressaltar que isso aqui só vale para dielétricos lineares. Certo? E essa integral é sobre toda a região do espaço. Tá? Então, onde eu tiver campos elétricos e, portanto, campos de deslocamento elétrico. Tá? Então, a gente lembra que esse D, na verdade, ele é epsilon vezes o meu campo elétrico, produto campo elétrico D3R. Então, eu posso escrever essa equação como simplesmente módulo de E quadrado D3R. A grande diferença aqui é que esse epsilon, ele pode sim depender da posição. Então, por exemplo, eu tenho o meu espaço todo, pode ter uma região do espaço em que eu estou no vácuo, e aí esse epsilon vai ser epsilon zero. Outra região do espaço eu estou dentro de um certo dielétrico, então esse epsilon vai ser algum valor. O dielétrico nem precisa ser homogêneo, essa permissividade pode mudar de ponto a ponto no espaço. Pode ser que em outra região do espaço eu estou dentro de outro dielétrico. Então, esse epsilon não precisa ser uma constante, por isso eu não posso necessariamente tirar ele da integral. Tá? Mas se eu tiver na ausência de dielétricos, ou seja, se eu tiver no vácuo, eu sei que essa permissividade é uma constante, a permissividade do vácuo, epsilon zero. E aí a minha densidade de energia se reduz ao que a gente já tinha visto antes. Tá? Então, essa expressão aqui ela é mais geral, vale tanto para dielétricos como na ausência de dielétricos. Né? Na ausência, a gente consegue simplificar ela um pouco mais e chega nesse resultado que a gente já conhecia. Tá? Então, vamos aplicar esses conceitos em um exemplozinho simples também, para a gente ver como fazer essas contas. Tá? Então, o exemplo é o seguinte. Tá? Imagina que eu tenho um dos exemplos típicos, que a gente sempre volta a visitar. Certo? Então, imagina que eu tenho uma esfera condutora com uma carga total Q. Certo? Ela tem um raio R e ela está coberta por um material dielétrico que tem um raio B. Então, é uma camadinha aqui dielétrica e tem uma susceptibilidade QE. E aí, o enunciado, só para complicar um pouco a nossa vida, ele diz o seguinte. Então, eu tenho essa situação. Eu tenho uma esfera lá condutora com uma carga total Q e ela está coberta por uma camada dielétrica. Aí eu venho aqui e conecto essa esfera condutora com algum aparelho aqui, por exemplo, um motor, de tal forma que essa carga flui por esse aparelho e gera certo, algum tipo de trabalho elétrico. Tá? E aí a questão é qual a energia total entregue a esse motor? Tá? Então, vou assumir aqui que eu não tenho perdas nos fios nem nada. Então, a energia total, né, que eu vou perder nesse motor vai ser, né, eu vou ter energia conservada, então vai ser a energia que eu tinha no meu sistema inicial, que era a minha esfera carregada, com uma carga Q, menos a energia final, que é a esfera descarregada. Então, é justamente aquela energia potencial que a gente quer calcular. Certo? Qual é a diferença de energia para esse sistema com uma carga Q e para esse sistema totalmente neutro? Então, é essa densidade de energia que a gente quer calcular. E aí, no segundo item, ele pergunta, imagina que eu tenho a situação inicial e eu quero aumentar essa quantidade de energia. O que eu tenho que fazer? Certo? Eu tenho que aumentar ou diminuir essa constante Q. Então, vamos discutir o primeiro problema. O primeiro problema nada mais é do que calcular a minha densidade de energia, não a minha densidade de energia, mas calcular a energia total armazenada nesse sistema aqui. Tá? Então, para isso, a gente vai usar essa expressão. Tá? E aí, o que eu preciso fazer é calcular o meu campo D. Uma vez que eu calculei o D, eu sei que o meu campo elétrico vai ser 1 sobre epsilon D. No caso, se eu estiver dentro do dielétrico, isso vai ser a permissividade do dielétrico, que é
ε0, 1 mais que E. Se eu estiver fora do meu dielétrico, vai ser simplesmente ε0, ou seja, a permissividade do vácuo. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar esse D, e esse D é dada pela geometria do problema e pelas cargas livres, certo? Então, eu sei que nesse meu condutor, se eu jogo uma carga total nele, todas as cargas vão para a superfície, então eu vou ter uma densidade de cargas uniforme aqui na superfície. Além disso, eu sei que o meu campo elétrico dentro do condutor é zero. Então, aqui dentro, eu nem preciso me preocupar com calcular a energia, né? O campo é zero, então todo o interior da minha esfera não contribui para essa integral. E aí eu quero calcular, então, qual é o meu campo D fora da minha esfera. Dentro é zero, porque não tem campo elétrico, também não tem D. Então, se eu tiver um valor de R, Rzinho maior do que o raio da esfera, qual que é o valor de D? E aqui a gente pode aplicar a lei de Gauss, simplesmente porque o meu sistema é totalmente esférico, tanto o meu dielétrico quanto a minha esfera condutora. E aí a gente, né, esse já é um problema que a gente resolveu diversas vezes, a gente vai escolher uma esfera gaussiana aqui, com um certo raiozinho R. E notem que para o meu vetor de deslocamento D, independe se esse raiozinho está dentro de elétrico ou fora. Ele só enxerga as cargas livres, que são essas cargas que estão na densidade da minha esfera condutora, na superfície da minha esfera condutora. Tá? Então, ele só enxerga as cargas livres e a gente sabe, né, se a gente aplicar a lei de Gauss aqui, o que isso vai me dar é o campo de uma esfera pontual, ou de uma carga pontual na origem. Então, o meu D vai ser simplesmente Q sobre 4π, 1 sobre R quadrado na direção R chapéu. Lembrando que o D não tem aquele fator epsilon ou epsilon zero. Tá? Então, esse é o meu D fora da minha esfera. Tanto faz se eu estou dentro ou fora do dielétrico. Né? E agora eu quero calcular o E através dessa expressão. Tá? Então, dentro aqui ele é zero. Se eu tiver aqui nessa camadinha, ele vai ser 1 sobre epsilon D. E se eu tiver aqui fora, ele vai ser 1 sobre epsilon 0D. Certo? Então, o meu campo elétrico é dado por isso daqui. É uma expressão super simples. Tá? Agora eu já tenho todos os ingredientes que eu preciso para calcular aquela minha energia. A energia depende do campo elétrico e do vetor D. Certo? Então, finalmente a gente pode fazer essa integral. Então, eu vou ter que fazer o produto escalar, né, desse vetor com o meu campo elétrico. E aí eu tenho 3 regiões para considerar. Bom, uma a gente já viu, não interessa, que é com Rzinho menor do que Rzão. A outra região é quando eu estou na cascazinha do dielétrico, nessa região do espaço, e aí o meu E vai ter essa cara. E a outra região é quando eu estou, de fato, fora de todo o meu sistema. E aí eu vou ter essa expressão. E a gente lembra que a energia é integral sobre todo o espaço. Certo? Então, onde tem campos, eu tenho que integrar. Tá? Dentro da esfera eu não tenho campos, então a minha integral tem que ser de Rzinho de Rzão até infinito. Tá? Só que eu vou ter que quebrar essa integral em 2 partes, porque o meu campo ele muda quando eu saio do meu dielétrico. Tá? Então, a primeira integral, né, lembrando que tem aqui um fator de meio, vai ser o produto escalar do vetor de deslocamento D, que é Q sobre 4π 1 sobre R quadrado na direção R chapéu, com o meu campo elétrico. Então, nessa primeira parte da integral, eu estou considerando que o Rzinho ele vai de Rzão até B, só. Então, é a parte onde eu estou dentro da minha casca dielétrica. Então, aqui o meu campo elétrico vai ser Q sobre 4π epsilon 1 sobre R quadrado R chapéu. Então, a gente vê que os dois vetores aqui estão na mesma direção, como vai sempre acontecer para dielétricos lineares. Então, de fato, esse produto escalar vai ser trivial de ser feito. E aí eu tenho que integrar sobre todo o meu volume. Eu estou usando aqui coordenadas esféricas, então o meu elemento de volume vai ser R quadrado, seno θ, dφ,
dθ dr, onde o meu Rzinho está indo de Rzão até B. E agora eu tenho a segunda parte da minha integral, que é fora da minha casca dielétrica, né? Então, eu vou ter 1/2 integral de B até infinito. Isso daqui vai ser exatamente idêntico, a única coisa que vai mudar é que, fora do meu dielétrico, o meu campo elétrico, na verdade, é ε0 em vez de epsilon. Tá? Então, são essas duas integrais que eu tenho que fazer. Elas são fáceis porque, bom, esses R chapéus, todo escalar deles vai dar 1, então eles se cancelam. Eu vou ter aqui embaixo um R ao quadrado, então o meu integrando só depende do Rzinho. Tá? Então, quando eu integrar em dθ dφ, vai aparecer aquele fator de 4π. Tá? E aí vai me restar só a integral em R. Então, se eu faço isso, né, eu vou ter dois termos. Eu já coloquei em evidência aqui alguns termos em comum. Eu tenho esse 4π que vem das integrais em dθ e dφ. Tá? E aí eu tenho dois termos. Tá? Eu tenho o primeiro termo que é dentro do meu dielétrico, 1 sobre epsilon integral de Rzão até Bzinho. Na minha integral, eu tenho R ao quadrado com R ao quadrado, que dá R à quarta, mas vai cancelar com um desses Rzinhos ao quadrado aqui. Então, a minha integral, no final das contas, vai ser 1 sobre Rzinho ao quadrado. E nesse outro lado aqui, eu tenho algo muito parecido, mas a minha integral é de Bzinho até infinito, e em vez de epsilon, eu tenho epsilon zero, porque eu estou no vácuo. Então, eu tenho que fazer essas integrais em R, são integrais simples, né? Integral de 1 sobre R ao quadrado é menos 1 sobre R. E aí que vai ser calculado em Rzão até B, e aqui vai ser calculado em B até infinito. E aí eu posso simplificar um pouco essas coisas, certo? Esse 4π que está aqui fora, eu posso cancelar com um dos 4π's que está dentro do parênteses. Então, vai ficar q² sobre 8π, já incluindo esse fator de meio. Aí eu vou ter aqui 1 sobre epsilon, aí eu vou ter menos 1 sobre b, mais 1 sobre r, e aqui eu vou ter 1 sobre epsilon 0, 1 sobre b. Né? O primeiro termo aqui, quando calculado infinito, dá 0. Então, eu posso reorganizar isso daqui, colocar esse 1 sobre b em evidência, simplificar um pouco a minha expressão, eu chego nesse resultado aqui. Onde eu usei o fato de que esse epsilon, a permissividade do meu material dielétrico, ele é 1 mais que E, onde que E é a susceptibilidade. Tá? Então, eu cheguei agora no resultado final. Essa é a densidade, não a densidade, essa é a energia armazenada nesse sistema. Tá? Então, se eu faço aquele truque de ligar a minha esfera condutora em alguma fonte absorvedora de energia, por exemplo, um motorzinho, e deixo essa corrente passar, tá? Ou seja, eu arranco toda a carga da minha esfera condutora, a energia total que eu vou ter extraído do sistema vai ser essa daqui. Tá? E aí a segunda pergunta era, né, o que a gente tem que fazer com esse QE para aumentar essa energia armazenada? Né? Então, imagina que eu tenho enfim, eu posso escolher com que material dielétrico eu vou revestir essa minha casca. Tá? Então, que material que eu vou escolher? Eu vou escolher um material onde Q é grande ou Q é pequeno? Não é tão simples olhando para essa expressão, né? Bom, se eu olhar para esse termo, ele aumenta com o Q, então, em princípio, eu gostaria de ter uma susceptibilidade maior, mas esse termo aqui diminui com a susceptibilidade. Então, a gente tem esses dois termos aqui disputando. Né? Eu tenho que fazer uma análise de como essa função evolui. Não é difícil, se eu assumir que o que é pequeno, eu posso expandir isso daqui e ver que, na verdade, essa função ela vai ser máxima quando o Q for 0. Então, a cara que ela tem é algo assim, ela é máxima em Q igual a 0
E quando essa suscetibilidade vai para infinito, ela satura um valor aqui. Tá? Então, para eu aumentar essa minha energia, eu vou querer o QE menor possível. Certo? Então, e no limite em que QE é zero, ou seja, eu não tenho material dielétrico nenhum, eu simplesmente tenho o vácuo. Se eu olhar para esse limite aqui, esse termo vai para zero, isso aqui vai para zero, eu chego exatamente no... Aqui acabei de ver que está faltando um epsilon zero. Eu chego exatamente na expressão que a gente obteve antes para uma esfera condutora. Tá? Então, essa é a densidade de energia para uma esfera condutora. Então, isso foi só para dar uma ideia, né, de como a gente tem que, como essa energia é alterada pela presença de dielétricos. Um ponto importante é que a gente imagina que o dielétrico estava lá, certo? Então, a gente não inclui no cálculo dessa energia qualquer trabalho que a gente teve que fazer para criar o dielétrico. Então, a gente assume que o dielétrico está lá e a gente compara a diferença de energia entre o meu sistema sem campos elétricos neutros e o meu sistema com uma carga adicional lá dentro. Tá? Então, com isso a gente encerra o tópico de dielétricos, certo? Tem uma seção sobre forças que não é tão fundamental, eu vou deixar para vocês lerem no livro. Mas esse, portanto, é o último tópico da disciplina e a gente conclui, então, essa discussão de dielétricos. Bom resto de curso para vocês. Tchau, tchau.